Olá, amigos e irmãos, bem-vindos mais uma vez ao nosso bate-papo matinal. Hoje eu estou em outro cenário, eu estou aqui na minha loja, né? Que é a área onde a minha secretária fica, fazendo os ajustes, né? Fazendo as anotações de coisas pertinentes à nossa área, que é o ramo da elétrica. Mas eu estou fugindo de certos agentes poluidores, ruídos externos, né? Eu ainda não tenho um cenário preparado para gravação, meus vídeos não são editados, meus vídeos não são editados, por isso que você vê falhas grosseiras minhas aí, porque quando o vídeo é editado, a gente corrige alguma coisa que falou errado e tal. Não, o meu vídeo é bem natural, eu termino de gravar porque também o meu tempo é curto para fazer muita coisa, eu estou envolvido em muita coisa. Uma hora eu vou te contar aqui um pouco do meu dia a dia. Eu estou envolvido em muita coisa. Eu tenho uma empresa de prestação de serviço e é intenso, porque você tem que ser tudo. Você tem que ser o seu office boy, você tem que ser você tem o comprador, o vendedor de serviço, você tem que ser o negociador que vai negociar o serviço, você tem que executar o serviço, então é muito intenso. E além disso eu sou presbítero, né? Eu sou presbítero e eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus aqui em Gironda, onde eu resido, onde eu estou residindo há 14 anos, eu resido em Gironda, eu sou presbítero, fui consagrado a presbítero aqui, né? E sirvo a Deus aqui. O meu trabalho na igreja não é remunerado, né? Eu não recebo salário para fazer o serviço que faço. Também não exijo, eu gosto do que faço. Você sabe qual é a minha intenção como servo de Deus? É ver a satisfação do meu próximo. Isso é sem demagogia nenhuma, certo? Porque se eu quisesse ficar rico antecipadamente, eu teria ficado. Então eu escolhi uma parte. Eu escolhi a parte de servir a Deus. Se em algum momento a condição financeira chegar para mim e eu ficar melhor do que estou, tudo bem, tá certo? Mas por hora não estou aqui reclamando de nada. Deus tem me sustentado a minha família, tem guardado a minha vida. A minha intenção em gravar esses vídeos é simplesmente tornar a vida de alguém melhor, mesmo que seja uma pessoa apenas. Claro, não tem muita visualização, não me preocupo com isso, tá? As coisas chegam tudo dentro do seu tempo. Bom, o tempo de memória que eu tenho na câmera hoje é 15 minutos. Hoje eu tenho que me policiar ao máximo, porque o meu cartão de memória também queimou. Então estou aqui na oficina. Aqui também eu tenho um canal de elétrica que eu gravo para ajudar eletricistas iniciantes, estudantes. Às vezes vem pessoal de faculdade fazer esse exercício aqui, atividades aqui. Eu atendi a faculdade Multivix, alunos da faculdade Multivix muitas vezes. Então ele passar aqui o dia inteiro, num dia de sábado, fazendo projeto de robótica, essas coisas todas. E eu ajudo, né? Naquilo que eu posso. Eu fico muito satisfeito em ajudar. Esses dias fizemos um trabalho para eles aí, tiraram uma foto comigo aí, ficou top. Eu fiquei maravilhado só de saber que eles conseguiram tirar a nota que eles precisavam. Bom, gastei 4 minutos do meu tempo. Eu te mostrou, isso aqui é um quadro onde eu faço os vídeos de elétrica. Ali um painel onde tem alguns componentes elétricos. A loja está fechada ainda porque é cedo. E estamos aqui, né? Eu estou me arranjando de todo tipo aqui para poder gravar esse vídeo, né? Para você. Mas vamos ao assunto que eu tenho agora, 10 minutos, no máximo, para poder fechar esse assunto. Amados, nós vamos falar. Eu estava ontem, né, observando muita coisa acontecendo, porque eu gosto muito de observar a coisa. Eu gosto muito de história, principalmente aquelas histórias, a história antiga do mundo antigo, das pessoas, e como é que pensavam. Eu gosto de investigar bastante as histórias antigas. E
ao investigar a história antiga, o comportamento das pessoas naquele tempo, ao longo dos tempos, nas nações, e até chegar à nação onde eu vivo e tal, eu gosto muito de explorar esse campo, e principalmente no campo religioso, que é a parte onde eu estou, também gosto de explorar e entender também o que acontece. Para quando alguém me perguntar também, eu não ficar perdido no tempo. Mas se eu não fosse eletricista, técnico em eletricidade, eu queria me formar em história. Eu gosto demais. Eu já estou com quase 50 anos, eu não sei se dá tempo de eu estudar história, porque eu preciso fechar a engenharia. Maravilha! Então vamos conversar um pouco sobre este assunto, vou ser breve. Então, de tudo que pensei ontem, tudo que passei por ontem, vendo o que aconteceu em 2020, né, em todos os aspectos, né, eu voltei numa palavra que Paulo disse, né, e o contexto dessa leitura é a extrema corrupção dos últimos tempos. Mas eu quero aqui deixar como tema uma palavra que Paulo colocou, que Paulo disse. Olha, ele disse assim, aí eu reformulei a palavra que Paulo falou. Eu disse: tempos trabalhosos em todos os aspectos. Para entendermos, nós vamos fazer uma leitura do capítulo 3 de 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 a 4. Eu estarei lendo pausadamente para que você consiga entender. Tá certo? Vamos lá. Ó, diz assim. E são textos pouco explorados também aí. Existem muitas mensagens que empolgam a pessoa e tal, mas nós precisamos de mensagens também que entre dentro do nosso íntimo e investigue e diz: olha, aqui você precisa fazer um acerto aqui você precisa ajustar aqui, entendeu? Você não pode estar ouvindo aquela mensagem tipo história pipoca, né? E se você fica inflamado, mas você não teve resultado. Você precisa ter resultado. Você precisa se conhecer a si mesmo. Talvez você está vivendo, acordando, levantando, trabalhando, lidando, correndo atrás das suas coisas, mas você ainda não se conhece. E talvez você mesmo é o seu próprio inimigo e você não sabe. Se você não procura passar pelo caminho certo, você está sendo o seu próprio inimigo, né? Olha o que está escrito no capítulo 3 de 2 Timóteo, do verso 1 a 4. Diz assim, Paulo disse essas palavras: sabe, porém, isto, né, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Aí Paulo continua, no verso 2: porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, inclinados ao dinheiro, presunçosos, soberbos, blasfemos. Você está vendo aos montes aí. Quantas desobediências nós vemos aí e falta de respeito com coisas sagradas que as pessoas andam fazendo. E eu fico preocupado com a irreverência dessas pessoas, acabam trazendo males ao nosso país, ao nosso mundo. Olha quantos males chegaram aí, né? Blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, aquele que profana o sagrado, que quer misturar o santo com o profano, aquele que acha que tudo pode ser a mesma coisa, aquele que acha que pode servir a Deus de qualquer jeito, vivendo uma vida promíscua, né? Terceiro versículo, Paulo continua: sem afeto natural, pessoas violentas, que não hesitam em tirar a vida do seu próximo, né? Irreconciliáveis, pessoas que não aceitam o conselho, não aceitam ser orientado, cometem falhas, mas dizem que está certo do jeito que estão seguindo.
né? Irreconciliáveis, caluniadores, pessoas que falam mal um do outro, inventam história um do outro, né? Difamando o seu próximo, incontinentes, pessoas briguentas, cruéis, tem pessoa que é mal além da medida. Tem pessoas que ele sabe que ele está cometendo uma maldade, mas ele continua na maldade. Então, cruéis, sem amor para com os bons. Esse aqui é um ponto forte aqui no versículo 3, que sem amor, no final do versículo 3, sem amor para com os bons, é aquele tipo de pessoa que ele recebe o favor de alguém, mas não é grato. Ele não precisa agradecer pagando ou dizendo nenhum obrigado, mas pelo menos respeitar. Mas às vezes a pessoa lhe deu a mão, lhe socorreu, e depois ela escolheu um outro lado de mentiras e denigra a vida daquela pessoa sem causa, sem motivo algum, denigre a vida daquela pessoa que tanto lhe deu a mão. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Né? O verso 4 para fechar. Traidores, tem pessoas que, só Jesus, né? Obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Paulo, ele deu uma síntese do que iria acontecer no futuro. Que essas pessoas, esse tipo de comportamento, já tinha lá naquele tempo antigo, há quase 3.000 anos atrás. Já tinha. Nós estamos há 2.000 e tantos anos depois que Cristo veio. E Paulo falou. Agora, eu estava analisando tudo e reformulei o texto e coloquei tempos trabalhosos em todos os aspectos. Por quê? Casamento nunca foi em todos os tempos uma era e um tempo tão difícil para a união conjugal como agora. Se nós não prestarmos atenção, o tempo meu não vai dar. Se nós não prestarmos atenção, nós vamos perceber que as pessoas intelectuais, pessoas formadas em determinadas áreas, eles condenam o casamento legal entre um homem e uma mulher e querem colocar na sociedade outros tipos de união conjugal. Se no casamento tradicional, normal, entre a união entre um homem e uma mulher, não tá bom, vai ficar bom no outro tipo de casamento? Nunca foi um tempo tão ruim para a vida conjugal. Ao invés deles, você não vê, não, aparece uns poucos. Você não vê ninguém, poucas pessoas ou instituições se inclinando a ajudar os casais a viverem bem. O que você vê é apenas aqueles que separam. Nem muitos pastores de vários ministérios, quando um casal chega lá com um problema, ele nem se esforça para poder ajudar aquele casal a se recuperar. Não, ele já disse para separar. É extrema corrupção. Só estou numa síntese, não vai dar tempo. Família, filhos, nunca foi um tempo tão difícil para se ter família e criar filhos. Não. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas trabalham demais. Mas se você perguntar a uma pessoa por que ela está trabalhando, ela tem dois temas importantes. Viajar no fim do ano, de férias, ou comprar alguma coisa, ou fazer uma coisa e outra. Mas você não vê mencionar, não, eu quero investir na minha família, nos meus filhos, na minha esposa, nos meus filhos. Você não vê. E com isso os filhos vão inclinando para um caminho totalmente contrário. Né? Nisso gera o fruto da violência. Pelo fato dos filhos, dos casais não se olharem um para o outro, porque estão preocupados com coisas materiais, os filhos são mal orientados, aprendem mal, e o reduto onde eles vão cair é no reduto de violência. A violência é um outro fator
predominante na sociedade atual, que é uma resposta do mau comportamento do ser humano. Convivência, sociedade. Mesmo que nós estamos em tempos modernos, as pessoas não têm boa convivência. É raro você ter pessoas que têm boa convivência. Estou correndo. Né? Igreja, religião. A igreja está se pulverizando. Você vê cada tipo de pensamento e ninguém sabe chegar aonde quer chegar. E isso falta a missão da pregação do evangelho, ela deixa de ser pregada porque a pessoa deixa de fazer o que é. Política, valores, corrupção e ideologia. Nunca foi um tempo tão difícil para essas coisas. Eu volto a continuar esse assunto no próximo vídeo.